Gente. Oi, pessoal, já já a gente vai começar a nossa live. Tô convidando aqui o nosso convidado. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente, vamos começar então? Bom, nosso convidado de hoje é o Vitor Bruno, traz um tema muito interessante e super alinhado com o nosso propósito, que é como o aprendizado de idiomas pode impactar positivamente na nossa carreira. Eu acho interessante falar disso, inclusive essa semana eu estava rolando o LinkedIn e vi um anúncio de uma vaga de estágio na Nestlé para atendimento, cadeia de atendimento ao cliente. E a vaga, o anúncio era em inglês e anunciava justamente para pessoas que soubessem falar sueco ou finlandês. Achei incrível e super alinhado com o nosso tema de hoje. Eu vou pedir para você se apresentar, Vitor, e falar um pouquinho sobre você. Claro. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu botar o notebook aqui, senão ele vai ficar cantando ao mesmo tempo. Meu nome é Vitor Bruno, eu sou fundador da Milestone English Course, uma MEI que dá aulas particulares baseada em 3 coisas que as pessoas gostam, que elas fazem e o porquê elas querem aprender. E a convite da BA e do pessoal da Work Week aqui, estou para ajudar vocês. Legal, legal. Vamos começar então. Tem algumas perguntinhas. Como que você teve essa ideia de fundar a empresa? Qual que é a história por trás disso? Bom, Bá, é o seguinte, né? Eu fiz intercâmbio para a Finlândia, lá na terra do Papai Noel. Então, quando você falou desse anúncio, eu fiquei com vontade até de ver como é que tá a situação lá. Legal. Mas lá na Finlândia, eu tive a chance de ver a aurora boreal, ver neve pela primeira vez. E eu sempre fui aquele professor pardal, aquele cara curioso, nerd, que adorava desparafusar as coisas. Daí meu pai falou que eu tinha que partir para a área de engenharia. Daí eu falei assim, vamos ver como é que é esse negócio, né? De teimoso eu me formei em engenheiro ambiental, né? Mas no fundo eu sempre quis ensinar, né? Quando eu fui para a Finlândia, eu descobri um negócio que era muito legal lá, que é a responsabilidade do aluno e a responsabilidade do professor, né? A gente aqui no Brasil fica muito naquela dúvida, tem que copiar? Vai cair na prova? Enquanto o professor lá na Finlândia, ele chega lá e fala assim, pessoal, isso aqui vocês precisam saber, porque vocês vão usar na vida de vocês. Na próxima aula a gente conversa a respeito disso. Ou seja, era uma inversão de conteúdo que eu achava muito legal. E lá a gente conseguia aprender de uma forma bem diferente. O professor mostrava exemplos, mostrava situações e provocava a gente. E não era aquele negócio que maçante, desconexo, que às vezes a gente encontra na vida aqui no Brasil. Legal. Tem bastante relacionado à tua graduação também, e aí tu Uhum. resolveu trazer esse sistema de ensino para o Brasil. Isso. Vitor, qual foi o maior impacto no mercado de trabalho para quem desenvolve outros idiomas, tem uma ligação maior com essa área? Comenta um pouquinho com a gente sobre toda a linha de benefícios que isso traz. Uhum. Assim, o negócio que eu vejo que, não o fato de falar só inglês, mas falar um segundo idioma, um terceiro idioma, faz com que a gente expanda a nossa cabeça multiplicado ou exponencializado esse valor. Vamos dizer assim, o fato de eu falar inglês e conseguir me virar bem nele, ajuda com que eu veja novidades do mercado, consiga conversar com pessoas do mundo todo. Vou dar exemplo, eu sou fã de um filme chamado Capax. Eu assisti o filme quando eu estava lá na Finlândia, me apaixonei pela ideia e gostei. Daí eu falei assim, vou tentar falar com o autor. Humildemente, peguei meu e-mail, escrevi um e-mail para ele e falei assim, olha, tudo bom, autor Gene Brewer? Eu gostei muito do seu filme, eu queria saber mais a respeito e tal. Ele respondeu. Foi super legal, tipo, uma oportunidade de você. E ele tinha um livro lá de como administrar empresas de engenheiro. Eu falava assim, de repente um dia eu vou precisar disso. E recentemente adicionei ele no LinkedIn e falei, pô, Gilbert, e aí, como é que é o momento startup para você, né?
Daí a gente começou a conversar. Foi uma coisa super mágica, é como se você tivesse a chance de falar com os seus super-heróis, ou as pessoas que você admira. E ao mesmo tempo a gente vê, poxa, quanta coisa legal que tem aí no mundo pra gente ver o que a gente gosta. A gente pega livros, autores, atores, conhecimento, né, novidade do mundo, e a maioria dele está em inglês. Então é uma coisa tão legal de você ver assim, caramba, a gente se sente tão perto. E isso eu estou dando exemplo de inglês. Pode ser para espanhol, para você pegar autores, pegar poemas que são românticos em italiano ou em espanhol também. É tão legal de você sentir aquela sensação bruta do idioma. Eu não sei, é uma coisa que me deixa todo arrepiado, feliz. Eu acho interessante essa parte, tu lê, eu gosto muito de ler poesia. Você lê uma poesia que foi feita em outro idioma traduzida por português, não é a mesma coisa do que se você tivesse familiaridade com aquela linguagem, tu não consegue nem aproveitar 100% aquela experiência, né? Uhum. Acho Eu muito acho que, incrível. eu acho que perde um pouquinho na tradução. Não que a gente não tenha tradução, bons tradutores, mas aquele sentimento de você sentir, ver aquela pedra bruta no idioma nativo, você fala assim, nossa, que legal. Também tem uma relação muito direta, eu imagino, com as oportunidades no mercado de trabalho, né? E a gente Uhum, sabe que tem muito se fala do inglês, mas, por exemplo, essa vaga que eu vi essa semana era uhum, especificamente para pessoas que falavam um idioma que não é tão comentado, não é a língua universal. uhum. Então, acho que vale a pena investir nesse tipo de informação também, de conhecimento, né? Não só no inglês. Eu acho que É, tu conhece outras é um línguas pouquinho, também, né? é um pouquinho da busca que a gente tem, vamos dizer assim. O fato de eu ter ido para a Finlândia, eu aprendi um pouquinho de finlandês, eu consigo me desenrolar bem. Eu estudei um pouquinho de francês também no ensino médio, então eu consigo me brincar um pouco com esse idioma. Mas o fato de você estar sempre vendo novidades do mercado, vendo coisas que não vêm para o português. Vou dar um exemplo assim que o pessoal gosta bastante. O pessoal gosta muito do Tony Robbins como coach. O pessoal acha que ele tem um jeito legal de conversar. Ele tem muita coisa de trazer as coisas para perto. E você consegue, de repente, esperar ele ser traduzido para o português. Ou você assina a newsletter dele que ele escreveu com pressa, ou de coração assim, sem pensar muito, e enviou. Você vai ter uma proximidade dele, uma coisa tão legal que você consegue ver o conhecimento bruto. Sim, é outra experiência, né? Muda completamente. A Rafa teve uma pergunta muito legal. Uhum. Agora ali, além do insight sobre aprender idiomas, seu tempo na Finlândia te ensinou algo a mais sobre a carreira profissional? Eu acho que ensinou um pouquinho assim de patriotismo, que até então a gente falava mal do Brasil, e o momento que a gente vai para fora, a gente começa a se sentir mais patriota. A gente aprende a ver assim, a respeitar a cultura dos outros também, principalmente. Que uma coisa é a gente ter o estereótipo de, um exemplo que pessoal meu, eu achava que as pessoas da Alemanha eram tudo altas. Opinião minha, né? Eu achava que todo mundo que era da Alemanha tinha 1,80 m para cima e tal. Quando eu cheguei na Finlândia, tinha um menino que fazia intercâmbio comigo que era de Hamburgo, se eu não me engano. Desculpa, de Drummond, no sul da Alemanha. E ele tinha 1,60 m. Eu fiquei tão, eu olhei para ele e falei assim, poxa, eu tinha uma imagem tão diferente dos alemães. E ele mostrou, não, Vitor, a Alemanha é que nem o resto do mundo. Tem pessoas de todos os tipos, de todos os tamanhos. Eu falei, que legal. É uma coisa que a gente aprende a respeitar, conhecer o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a cultura se desenrola, o jeito das pessoas serem, pelo fato de estarem lá, é muito massa. Legal. A gente queria entender um pouquinho mais sobre essa área de empreendedorismo. Uhum. Na tua experiência de vida em relação a isso, quais foram os teus maiores desafios como empreendedor? E se puder relacionar um pouquinho também com a tua proximidade com o idioma, como isso te Uhum. ajudou? Eu acho que empreendedorismo pode ser definido em duas coisas assim que eu estudei, baseado em oportunidade ou necessidade. O meu foi um pouquinho dos dois, porque eu vim para cá trabalhar com vendas e fui demitido.
Olhei para o redor e falei assim, poxa, eu tô aqui na região da Pedra Branca. Tem uma coisa, uma aparência de exterior. Eu posso, de repente, usar a cidade como cenário. Eu posso ensinar de um jeito diferente que eu sempre quis ensinar, que as escolas, franquias de inglês não ensinavam. Os professores particulares não ensinavam. Então, eu precisei começar a entender o que eu estou fazendo ou pensar como uma empresa. Literalmente, me tornar um pouquinho mais frio, um pouquinho mais distante das pessoas. Mas isso eu comecei a perceber que era o diferencial. Que você não precisava deixar longe das pessoas, você tinha que trazê-las para perto. E isso que é talvez a maior dificuldade de microempreendedor, de empresa, como a gente tem um monte de ideia e não saber com quem divulgar, né? Poxa, eu tive uma ideia tão legal sobre isso, e o que eu faço? Eu tô falando aqui sozinho, né? Tô falando com o meu mouse aqui do computador. Não é a mesma coisa você ver a reação da pessoa e a pessoa fala assim, não, Vitor, pô, isso aqui pode ser legal, não. Ó, pensa diferente. E às vezes eu sinto um pouquinho falta disso. Mas ao mesmo tempo é tão legal quando a gente tá de frente para alguém e a pessoa tá feliz, com brilho nos olhos. Isso traz tanta coisa para perto que é tão massa. Eu acho que vale muito a pena. A gratificação de ter conseguido realizar o que tu queria com o teu trabalho, né? Muito Uhum. legal. Esse sistema novo de ensino, tu trouxe uma metodologia um pouco diferente de coisas que você aprendeu? Como que foi a aceitação disso tudo no mercado quando você fundou a tua empresa aqui? Quando eu fundei a empresa, eu tinha que fazer um pouquinho de pesquisa de mercado, né? Saber o que que as pessoas queriam, o que que as pessoas procuravam dentro de uma escola de inglês. Isso me faltou um pouco e acho que falta em qualquer profissão, infelizmente, qualquer formação, na verdade. Às vezes a gente entra na faculdade e ela é muito teórica. Não que seja ruim, mas a gente pode ter uma proximidade legal de conversar com as pessoas e ver assim, nossa, eu estou fazendo recursos humanos. Nossa, recursos humanos, o que que a gente pode usar do curso na prática? Eu estou fazendo engenharia civil. Não ficar só refém do que o professor fala. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi muito forte lá fora. A gente pode buscar informações além do que o professor está falando e estar à frente dos coleguinhas ou dos concorrentes, mas o fato de legal de conversar. Às vezes a gente fica muito parado, muito tímido de falar assim, ah, não, eu acho que se eu falar alguma coisa vai ser errado. Não existe pergunta errada. Errado é não perguntar. Uma coisa que eu aprendi desde cedo e foi o que me levou lá, até para a Finlândia. Por que não? O que que a gente vai fazer o que que eu posso trazer de aprendizado? E lá eu aprendi esse negócio, um pouquinho de dependência também, porque até então eu era muito tímido. E, tipo, lá, os finlandeses não falavam. Eu falava, não falava, a conversa não fluía, não virava assunto. Então, às vezes é legal a gente ter isso para saber que, às vezes, ficar um pouquinho longe da mamãe, do papai, faz com que a gente amadureça, que a gente cresça bastante. Sim, com certeza. É uma experiência que a gente vive muito na pele quando vem para a faculdade. Quem não mora na cidade que veio, é um crescimento muito grande, né? Da parte Uhum. de todo mundo. Em relação ao empreendedorismo, Uhum. que conselho que você pode dar para gente que está agora na universidade e de repente pensa muito em fundar alguma empresa? É, com a tua experiência de vida, de mercado, qual que tu acha que é mais importante agora nesse momento para quem pensa nisso? Eu acredito assim que, primeira coisa assim, fazer um negócio que a minha mãe falava desde criança, e isso daí não é puxando o saco dela, ela não tá nem assistindo, ela não assiste Instagram, né? Ela sempre falava para mim, Vitor, independente do que você fizer, faça de coração e faça com vontade. Isso vai mostrar que você, fazendo de coração, você vai fazer uma coisa que é muito legal. As pessoas vão ver valor para isso. E quando você faz com vontade, as pessoas vão falar, poxa, a pessoa está se dedicando, está se esforçando. Isso vai mostrar para o pessoal e vai falar assim, caramba, olha, o Vitor é tão bom professor de inglês. Eu não nasci bom de dar aula. Eu me tornei bom porque eu me senti à vontade fazendo aquilo. Comecei a gostar daquilo. Eu comecei a fazer aquilo lá. E o segundo ponto é tentar participar de grupos, conversar com as pessoas. Literalmente, quando você começa a participar dos DCS, diretórios acadêmicos, ir para congresso,
você começa a perder aquele medo de falar com as pessoas, você começa a perder aquele resquício de falar assim, poxa, e se não? Não, é bacana pra caramba. E quando você começa a ver isso, você começa a falar assim, quantas pessoas legais você pode ter para perto. Por exemplo, aqui, ó. Aqui quem me comentou agora há pouco foi o Marcos, que eu conheço, o Marcos Frediani, ou Fred, amigo do meu pai, do tempo do ensino médio, estou entregando a idade dele aqui, mas a gente se tornou amigo. Eu me tornei amigo dos filhos dele. A Kim Cristal, que também está aqui presente também, que me ajuda a fazer vídeo, falar em público, que a gente precisa ter esse contato dos nossos amigos para perto, e é super legal. A gente ganha uma família extra. E mesmo à distância, a gente acaba ganhando mais amigos que se tornam mais amigos, mais famílias. Legal. É muito legal ver o brilho no olho quando tu fala do teu negócio, do que tu faz, sobre ser professor. Eu imagino que ao longo desses anos que você teve a empresa e deu aula, você deve ter visto alguém que olhou para aquilo que tu ofereceu e disse, poxa vida, te devolveu o brilho no olho que tu mostras. Tem algum case assim que te marcou de pessoas que falaram, nossa, isso mudou a minha vida, eu consegui falar com uma pessoa que era um herói para mim, coisas nesse sentido. Olha, eu tenho um aluno a maioria dos meus alunos é tímido. Eles não gostam de dar nome, não gostam de falar onde que trabalham e tal. Mas eu tenho um caso de um aluno meu e ele falou assim, Vitor, outro dia um investidor veio falar comigo e tipo, eu falei, pô, que legal, querido, mas como é que foi? Ah, nossa, eu fui super bem, arrebentei a boca do balão. Daí eu falei assim, ah, que bacana. Daí ele virou assim, mas você sabe por quê? Eu falei assim, não, porque você está estudando um pouquinho comigo? Não. Vitor, na aula passada, eu falei isso na quinta. Na quarta-feira, quando a gente teve aula, a gente fez a simulação do que fazer o pitch de vendas, como apresentar, como mostrar os números, corrigir a apresentação. Quando eu fui falar com o investidor, era como se eu estivesse falando contigo. Até soltei umas piadas ruins que você faz, daí eu falo, pô, nas piadas ruins você podia economizar. Mas foi super legal porque o meu aluno chegou e eu falei, destruiu a apresentação. Ele mostrou tudo que precisava, corrigiu com pronúncia corretinha, com os números certinhos. Estava confiante. E acho que isso é o mais legal. A pessoa de dar confiança, que acho que é o maior medo que a gente tem. A gente fica muito desconfiado, inseguro e tal. O professor pode dar a mão lá e fala assim, vamos junto. Ah, que legal, isso é muito legal. O Lohan fez uma pergunta aqui. Na hora de conversar com pessoas de outras nacionalidades, a gente perde muita informação pela distância cultural. Como que a gente pode passar por isso? Legal essa pergunta. Nossa, ótima pergunta. Acho que a gente passar de perder a coisa, não tem perda, pessoal. Uma coisa assim, às vezes a gente fica achando que a gente vai perder a oportunidade. Não, pelo contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, quebrando um pouco o protocolo. Aqui em cima tem uma caixa. Não sei se vocês estão vendo aqui. Atrás daquela bandeirinha da Finlândia aqui. Essa bandeirinha com essa cruz aqui, ó. Desculpa. Tá aqui desse lado. Essa caixa tá cheia de cartãozinho. Esse começo de ano eu fui para São Francisco. Conheci o Vale do Silício, que eu não conhecia. Foi mágico. Foi conversar com gente assim, talvez que pensa 10, 50 anos na frente. E o fato de eu não ter tido o insight, eu não ter tido o momento de falar com elas, eu tinha um cartãozinho de visita. Eu fui lá, falei assim, oh, deixa eu pegar um contato teu, deixa eu te adicionar no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Twitter. É uma forma legal de você manter amizade com as pessoas e fazer com que elas se acostumem com a gente. Com o tempo, elas começam a perder um pouquinho a vergonha com a gente e a gente começa a se tornar muito amigo delas. E o fato disso faz com que a gente cresça. Então, não tem, perdi a oportunidade. Não, você consegue rastrear a pessoa depois nas mídias sociais. Né? Vou dar um exemplo só do LinkedIn, que é a minha favorita. A gente consegue fazer isso de uma forma muito próxima delas. E isso a gente consegue ter. Exemplo disso, semana passada, o diretor do 7-Eleven, maior franquia de supermercados e lojas de posto de gasolina dos Estados Unidos, só aceitou minha amizade. Eu falei assim, nossa, que legal, o que eu posso trazer para o Brasil? Ou o que eu posso levar do Brasil para ele? É uma via de duas mãos.
Sim, cria um networking, consegue trocar. Cada cultura tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e legal que tu consegue adaptar isso e trazer para o Brasil. Uhum. Através da língua, tu consegue ter esse contato mais íntimo com as pessoas e gerar mais resultados, trazer mais ideias, se adaptar. Eu acho que isso é muito importante, principalmente agora que a gente está nesse momento super digitalizado, a gente tem tudo aí para conseguir se conectar com as pessoas que a gente quiser, né? Uhum. Em relação ao idioma mesmo que tu falou de participações em congressos, se aproximar das pessoas, são oportunidades legais. Quando a gente está na graduação, a gente consegue ter acesso a pessoas de fora de outros países, de outros países em congressos, e é até uma oportunidade, se tu já tem familiaridade com aquela língua, com aquele país, de conseguir firmar um networking legal e de repente conseguir um estágio, né? Uhum. Você já teve experiências, cases que você viu na sua empresa de alunos que conseguiram esse tipo de coisa? Teu público-alvo é mais de alunos, é mais de pessoas que já estão trabalhando no mercado de trabalho? Como é que funciona? Assim, eu tento personalizar ao máximo o curso. Eu já tive aula com crianças de 7 anos a crianças de 70 anos de idade. Eu falo que a diferença é que são os jovens há mais tempo. Então, o fato de eu conseguir trazer a realidade deles, buscar as expectativas anteriores deles, então, de repente, eles têm um pouquinho de receio, eles têm um pouquinho de trauma, a gente consegue tratar isso psicopedagogicamente. Então, isso é uma coisa muito legal de tentar verificar como é que a gente pode vencer isso. Legal, legal. É, queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua empresa, eu não sei como é que se pronuncia, gente. Olha a falta da Uh, linguagem Vou te aí. apresentar um bom professor de inglês aí, ó. Bom, Aham. a Milestone English Course é uma MEI, eu sou microempreendedor individual. Acho que eu sou o único caso no mundo ainda que tem a licença do Google G Suite educacional nesse tamanho. Então eu falo para todo mundo assim que eu tenho a agilidade de professor particular, mas um set de ferramentas absurdamente grande de escola grande. Então ela nasceu com o propósito de buscar aquelas coisas o que as pessoas precisam. A gente tenta personalizar. Ah, você quer uma aula de uma vez por semana, 2 vezes por semana? Qual que é o objetivo da pessoa? Não adianta a gente ficar aquele inglês maçante, vamos pegar o verbo to be. A menos que você vai precisar de um ponto gramatical, você vai fazer um processo de um teste, TOEFL, IELTS, que são os principais, para tirar um mestrado, para fazer uma universidade no exterior, que nem são tanto provas de inglês, elas são mais provas de gestão do tempo. Só que nem o nosso vestibular aqui no Brasil, em suma. A gente corre contra o relógio para responder um monte de pergunta que a gente está desesperado. E elas fazem com eu tento buscar aonde que a pessoa está e tento mostrar para ela opções de futuro. Tentar mostrar para elas o que mais elas podem olhar além. Elas podem ter oportunidades de trabalho aqui no Brasil. Elas podem ter oportunidades de estudos. Elas podem ter oportunidades de crescimento pessoal. Eu falo assim, de criança, eu gosto de cozinhar. Eu posso ficar restrito às receitas aqui do Brasil, às receitas com algumas coisas a partir do Brasil, ou de repente experimentar umas coisas novas e falar assim, nossa, isso aqui eu posso trazer aqui para o Brasil, posso gostar, posso fazer, ou posso misturar um pouco do que eu sei daqui e dali e fazer uma coisa legal. E isso se torna uma coisa mágica. Então, meu conceito é personalização. Não tem esse negócio, mas tem qual que é o perfil de aluno? É o perfil do aluno, da pessoa que quer aprender. Não tem outro jeito de dizer. Ah, que legal. Tu procura a escola e recebe um serviço personalizado. E é legal que não é só o idioma, né? Tu também Uhum, mostra caminhos do que ele pode fazer com isso. exatamente. Legal, muito legal. Eu estou subindo aqui, tem uma pergunta da Alicia. Uhum, Falar uma segunda língua ajuda a alcançar mais pessoas? uhum. Uma segunda língua, uma terceira língua. Eu falo assim que quanto mais línguas você consegue atingir, mais pessoas e mais conhecimento. Então, tem uma frase do Nelson Mandela, que é muito legal, que ele fala assim: falamos o mesmo idioma, a gente se entende, mas falando o meu idioma, você atinge meu coração. Então, quando você começa a falar com essas pessoas, você começa a falar no idioma delas,
as pessoas começam a se sentir muito mais à vontade. E isso vai te trazer elas para perto, se tornar amigos. Vai ter, que nem o Fred tentou fazer uma pergunta aqui, como vencer as piadas culturais. A gente vai ter piada do jeito que a gente tem. Brasileiro brinca com argentino e americano brinca com canadense. E é normal, porque a gente tem essa... Não é rivalidade, é uma amizade com elas. Isso é uma coisa muito legal. E a gente tem que entender que não tem problema de você falar errado. O problema é não falar. Ah, é verdade. Gilberto também fez uma pergunta. Para quem pensa em fazer intercâmbio, quais são as coisas mais importantes que temos que planejar previamente? Eu vou dar o exemplo desse meu intercâmbio para a Califórnia. Antes de viajar, eu fiz uma lista assim de lugares que eu queria visitar. Então, à medida que eu fazia um mapinha do que eu queria visitar, eu quero visitar o Google, quero visitar o Facebook, quero visitar a Universidade de Stanford. Nerd é fogo, né? Gosta de visitar até biblioteca, né? Era o meu caso. Então, eu comecei a planejar assim, ok, eu tenho esse mapa que eu quero visitar. Se tudo der certo, eu vou precisar disso, disso, disso. Eu vou precisar de um lugar para ficar. Então, como é que eu faço? Eu posso ficar no Airbnb, Couchsurfing, ou vou procurar algum amigo que mora lá perto. Então, eu comecei a fazer essa engenharia de projeto, essa gestão de projeto de falar assim, tá, qual que é o meu objetivo? Ir para a Califórnia e voltar para o Brasil. O que que eu vou gastar? Estadia, alimentação e ter os lugares que eu quero visitar. Claro que quando a gente está lá dentro, a gente começa a ver, desculpa, lá fora, no exterior, a gente começa a ver, nossa, ver uma coisa legal. Pô, será que cabe dentro do meu bolso? Será que cabe dentro do... Não vai atrapalhar meu perfil? Vou dar exemplo. Esse tecladinho aqui, ó. Isso aqui é um tecladinho Bluetooth, que eu achei muito legal. Ele dobra, fica do tamanho de uma carteira e eu posso usar para o celular. Meu, é perfeito. Só que aquele negócio, o pessoal estava vendendo novo lá nos Estados Unidos a $60, muito caro. Ou procurando na internet onde que as pessoas compram. Qual que é o mercado livre deles? Qual que é a OLX americana? E lá tem opções locais, do qual eu paguei $20. Ou seja, paguei um terço, funciona bem, resolve o meu problema, que eu acho super legal, que eu posso digitar isso aqui no meu computador, no meu celular à distância, ele me atende e resolve. Isso foi uma das coisas que eu vi lá. Poxa, uma outra coisa besta pra caramba. Eita, aí, desculpa. Opa, imagina. Me empolguei aqui. Essa varinha aqui, ó. Essa varinha de condão do Harry Potter, ela ensina programação usando o universo do Harry Potter. Eu achei super legal. Nossa. E eu consegui pagar $15 nela. A nova estava $75 e eu paguei 15. Mas por quê? Eu fui lá, fiz uma pesquisa e foi uma coisa legal de tentar trazer para aprender a programação, que é uma coisa que eu sempre quis. Ainda não me organizei mentalmente para isso, mas eu tenho coisa para trazer para perto. Então, esse tipo de coisa é legal da gente ver. Caramba, quanto mais coisas a gente pode ter? Ou contato com as pessoas que podem falar assim, ô Victor, você experimenta esse negócio? Nossa, eu vi que você gosta disso, experimenta isso aqui, conhece isso aqui. E é uma coisa super legal. E quando você começa a conversar com as pessoas de lá, aí você começa a ver as coisas que os livros não mostram, que a internet não mostra, você começa a ver. Então, o que eu falo assim, o planejamento é simples. É você ter onde ficar, ter o que comer e ter o que fazer. Claro que você tem que ter alguns percalços de, tipo, se você ficar doente, então você tem que precaver um pouquinho. Ou se você perder um ônibus, um avião, que nem foi o meu caso, eu perdi o avião, eu não consegui renegociar a passagem, mas eu estava preparado fisicamente e financeiramente para o pior cenário. Então, eu estava planejado para ficar 3 meses com alguma gordurinha, com alguma falta. Deu errado alguma coisa, eu consegui escapar desse problema sem me apertar muito. Então, sem ter com problemas e saber, claro, e também negociando, falando, ó, pessoal, poxa, eu estou precisando voltar para o Brasil porque está surgindo a situação do corona. Eu posso ficar aqui legal e atrapalhar vocês, ou de repente a gente pode negociar, chegar num ponto que seja interessante para nós dois. Ou seja, é um jeito legal de saber usar a empatia também. A americana é que nem a gente. Ele tem coisas boas e coisas ruins, eles se atrapalham e são práticos em outras coisas.
É legal, a gente tem que ter empatia e saber pedir a empatia das pessoas para conseguir negociar e se virar. Eu acho também que esse negócio de fazer intercâmbio e tudo mais, quanto mais você faz, mais você tem experiência e consegue lidar melhor da próxima vez, né? Uhum. A, a Rafa perguntou, só por curiosidade, lá no Vale do Silício, você trouxe alguma ideia para sua empresa? Eu trouxe muitas ideias. Nossa. Esse é o problema de viajar. A gente volta com os macaquinhos pulando. Quebrando o protocolo de novo, ó. Aquilo lá é uma impressora 3D, eu consegui trazer dentro da mala. Foi uma briga porque eu tinha que pagar mala extra, bagagem extra, mas foi super legal porque eu falei assim, nossa, eu posso tentar trazer conhecimento para os alunos. Eu fui estudar programação numa escola chamada 42. Eu cheguei cheio de ideias de fazer esse aprendizado de pares dentro da minha escola, dentro do meu jeito de ensinar. Eu trouxe isso aqui também que eu ganhei de um americano que eu fiz amizade. Só que é um headset de realidade virtual. Ou seja, eu posso usar a realidade virtual para dar aula de inglês agora. É muita coisa assim que é legal para a gente poder explorar. Então, é uma coisa super que você olha, caramba, como é que a gente pode processar todo esse negócio? Até hoje, eu acho que vai passar mais uns 2 anos ainda, eu processando, nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso, posso conversar com essa pessoa. É muita coisa legal. Esse gerenciamento das ideias é um pouco complicado, né? Como é que tu faz quando tu chega em casa e pensa, nossa, eu vi muita coisa, eu tive muita ideia, tá, e o que que eu faço agora para conseguir separar o que eu preciso, o que eu posso fazer imediatamente, ou planejar daqui a quanto tempo eu vou conseguir colocar essa ideia em prática, como que funciona todo qual é a estrutura disso a partir do momento que tu volta e começa a organizar os pensamentos. Eu acho que, assim, funciona muito do meu jeito de ser. Que é, eu penso muito que a vida, o curso da vida é como se fosse uma estrada de ferro. É um caminho, assim, que a gente atravessa obstáculos, a gente para em alguns lugares, coleta conhecimento, a gente acaba esquecendo algum conhecimento, normal. Mas a gente tem que ter um motor, que é a locomotiva da nossa vida, o nosso propósito. Quando a gente começa a entender que o nosso propósito, por exemplo, o meu propósito é ensinar. Eu gosto de ensinar, eu sou viciado em ensinar. Eu falo para todo mundo, eu sou viciado em aprender e ensinar. Quando eu entendi que o meu propósito era ser viciado em aprender, no bom sentido ou no mau sentido, tem muita gente que acha que é errado ficar só aprendendo, eu comecei a perceber, tá, e tudo que eu aprendi, como é que eu posso pôr em prática? Como é que eu posso trazer isso para as pessoas e mostrar para as pessoas, dar aquilo que elas precisam? Fazer essa troca que é tão legal. À medida que eu comecei a fazer essa troca, começa a ficar natural. À medida que eu começo a ver como que o meu propósito pode ser encontrar pessoas que se alinham com isso, eu começo a encontrar pessoas legais para ter perto. Exemplo disso foi a Alicia, que me conheceu. Ela me encontrou porque eu fui o organizador líder do hackathon da NASA, SpaceX, aqui no ano passado. Organizei, ajudei a organizar, consegui gerir a equipe, comecei a conversar com as pessoas, mas eu não apareci. Era o casamento da minha irmã. Não pude estar presente. Eu fiz tudo isso para entregar para os outros. E as pessoas lembraram de mim, falando: poxa, Vitor, foi tão legal, obrigado por ter tentado ajudar esse negócio para a gente, tentado conversar com a gente, trazer essa oportunidade para a gente. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, que era aprender a como fazer um evento, aprender a gerir um evento dessa magnitude. E, claro, eu tive situações financeiras, embaraços, constrangimentos políticos, mas tudo no final foi aprendizado para mim. Então eu não fiquei aborrecido, não tiro nada de ruim dele. É um exemplo super legal. Então a gente começar a organizar o fluxo e eu tento fazer um momento muito espelho, tento trazer para perto e trazer aquilo lá que vai ser legal para mais gente ao mesmo tempo. Não adianta eu chegar e falar assim, nossa, adoraria colocar realidade virtual para todo mundo. Tá, nem todo mundo consegue usar aquele headset que eu ganhei. Mas o que eu posso trazer para perto? Será que de repente eu posso fazer alguma coisa no cardboard, que é aquele papelão aqui do Google? Eu posso de repente mostrar para as pessoas que elas podem fazer, experimentar usando a imaginação também, que é um jeito de viajar na realidade virtual. Isso faz com que a gente veja oportunidades. Mas mais do que isso é ver o que faz sentido.
Sim, eu fico me perguntando como que tu é empresário, tô dando aula, tô ajudando as pessoas e veio essa ideia de fazer o hackathon da NASA, o link entre tudo isso, qual foi o propósito que iniciou e te trouxe até aqui, né? Uhum. Olha, de novo, quando a gente começa a ver a vida no fluxo, você começa a ver assim, toda a tua história começa a te alimentar dos seus sonhos. Os teus sonhos começam a te alimentar a tua motivação, e a tua motivação começa a dar mais vontade de realizar seus sonhos. Desde criancinha eu gostava de espaço. Eu assisti aquele filme Apollo 13, eu falei, nossa, que desastre e tal. Mas eu vi como é que podia ser um processo, uma coisa que dava para, de repente, a gente pensar em morar em Marte, morar em outros planetas, ou fazer foguetes, naves espaciais, ou aviões. Não tive a coragem de assumir o sonho de ir lá para ser engenheiro aeroespacial. Mas eu comecei a ver assim, poxa, eu sempre gostei do espaço. Aquele Buzz Lightyear ali é minha. Legal. É o meu. Como eu posso dizer? O meu xodózinho. Ainda tá com bateria. E ainda funciona. Talvez a asa não, mas tudo bem. Mas é uma coisa que é legal que, poxa, eu fui para o Cabo Canaveral quando criança. Foi mais legal do que para Disney. Desculpa, pro meu lar do nerd, olhar um foguete Saturno 5 que era um prédio de 11 andares, levar 3 pessoas para o espaço, literalmente, para a Lua e voltar, você fala assim, caramba. E eles levaram com a menor tecnologia que a gente tem no rosto aqui, o celular. A tecnologia deles era 1000 vezes inferior. E como é que eles conseguiram? Então você fala assim, caramba, não tinha nada, não tinha. Furou pneu, e agora? O que a gente faz? Não tinha furar o pneu. Era ir ou ir. Ou ir e voltar, se desse sorte. E olha como a gente está aqui feliz agora, abençoado, ó, com tanta abundância para tudo. Tem um outro livro que eu gostaria de sugerir para o pessoal ler, chamado Abundância, do Peter Diamandis, fundador da Singularity University. Eu olho para aquele, eu leio aquele livro, eu falo assim, caramba, a gente está com um monte de tecnologia barata, a gente está com muito conhecimento à disposição. Então, outro fato da gente falar inglês. Ah, poxa, eu estou com dificuldade de, sei lá, função euliana. Meu, como é que eu vou procurar? Eu posso procurar como fazer função em português, ou de repente jogo no Google, how to solve functions. Vai ter um monte de mais resultados em inglês. Você olha assim e fala assim, poxa vida, não é que é? Olha, aquele professor dos Estados Unidos, ou aquele professor da Alemanha que está falando inglês, ele conseguiu explicar de um jeito que eu consegui entender. Pô, vou dar um joinha para ele no YouTube. Ou nos Khan Academy, Coursera, ou em outras plataformas. A gente fala assim, olha como a gente faz parte dessa comunidade. Disso poder conversar com outras pessoas. Isso é muito interessante. Essa área de programação eu já comecei a me aventurar um pouco, não é o meu curso, mas eu achei bem interessante. E é incrível a quantidade de resposta que você só consegue em inglês nessa área. Então, às Uhum. vezes, assim, eu não tenho um nível avançado de inglês, então sinto falta, assim, um pouco de entender melhor. Inclusive os vídeos que são tutoriais são todos em inglês também. Eu acredito que para qualquer pessoa que for trabalhar nessa área de tecnologia é imprescindível, né? O Uhum. entendimento de outro idioma. Achei bem legal. Fiquei curiosa um pouco sobre a realidade virtual. Como que Uhum. funciona? Tu aplica no teu sistema de ensino em todos os casos, ou existe alguma limitação em relação a isso? Muito boa pergunta, Bá. A realidade virtual ainda está no projeto que eu estou desenvolvendo, né? Por enquanto, eu consegui fazer uma coisa legal entrando na área de programação, foi destravar aquele telefone ali que está parado. Ele é para estar gravando, não deu certo. Aquele telefone eu tinha bricado. Bricar é quando a gente bloqueia o telefone sem dar resultado. Ele tinha virado um tijolo. Daí voltei dos Estados Unidos, meio que brigando um pouquinho aqui contra os negócios. Eu mexi nele, consegui desbloquear. Voltou ao normal. Eu falei assim: caramba, fui para os Estados Unidos, catei um telefone novo. Eu podia ter levado aquele lá e tentado consertar lá, mas consegui voltar com 2 telefones agora, né? Então eu penso, o que que eu poderia fazer? Ah, eu também tinha aquela câmera ali, branquinha, né? Aquela 360.
que é aquela lá da Samsung. Aquela lá, ela grava em todas as direções. Eu pensei, eu posso começar a criar momentos de realidade virtual. Eu posso levar aquela câmera nesse tripé para o mercado público de Florianópolis e mostrar assim, o que que eu posso usar em inglês aqui. Eu estar gravando com celular, com microfone, com outras ferramentas e falar assim, pessoal, olha, você vai precisar de inglês assim, assado, para falar no mercado público. Você pode perguntar as direções. Você pode, do mercado público, que é perto da rodoviária, perguntar como é que eu pego um ônibus para ir para Porto Alegre ou para São Paulo. Ou se não, como é que eu posso ir para Foz do Iguaçu, que é um outro lugar super bonito pra caramba. A gente pode começar a enxergar essas possibilidades e usando esse óculos. Claro, aquele headset ali, ele é muito caro. Eu consigo emprestar, alugar ele para as pessoas que estejam aqui presentes. Mas eu consigo pensar e falar assim, pessoas, a gente pode colocar um vídeo em 360 com o cardboard ou com o YouTube 360. Isso vai fazer com que você tenha umas coisas muito legais para você aprender, para você poder usar. Então, à medida que eu começo a abrir possibilidades, eu acabo vendo outras possibilidades. Eu posso colocar isso para crianças aqui do Brasil conversarem com crianças lá da Europa, dos Estados Unidos. Ou, agora, quando a quarentena acabando, pessoas da Ásia, elas vão poder ver, interagir e falar assim, nossa, que legal, a pessoa faz assim, ela faz assado, ela mexe isso, mexe aquilo. É o jeito da gente ser que muda de qualquer lugar. Uhum. Eu acho que existe ainda a realidade virtual tá bem, é um mercado que está bem aquecido agora e as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Qual que é a diferença entre realidade virtual e Uhum, realidade aumentada? Eu sempre fico um pouco confusa em relação a uhum. isso. Muito boa pergunta. A realidade virtual, ela é uma realidade que ela simula, ou ela pode simular com coisas reais, né, com fotografias e filmagens reais, ou com coisas produzidas no computador. Vamos dizer uma maquete. Uma maquete é uma realidade virtual do que vai ser um prédio. Quando a gente começa a ver uma maquete, a gente começa a ver como é que vai ser o ângulo, como é que vai ser, aquilo lá é uma realidade virtual. Uma realidade aumentada é quando, através de um aparelho, você consegue aumentar ou enriquecer a realidade, o momento real. Vou dar um exemplo. Quando a gente coloca aquelas máscaras no Snapchat, né? Foi uma febre aqui no Brasil colocar aquela máscara de gatinho, de cachorrinho. Não sei se você lembra, Sim, mas já aquilo lá é um vi. ótimo. Ixi! Cara, tô brincando. Mas aquilo lá é um exemplo de realidade aumentada. Aquilo lá, a gente não tem orelhinha, a gente não tem focinho, a gente não tem os bigodes de gato, né? Mas aquilo lá é uma máscara. É uma realidade em cima da realidade. Por isso que é uma realidade aumentada. Ah, Dentro, entendi, legal. dentro da área da educação, eu vou tentar colocar isso aqui de realidade virtual. E, por exemplo, aqui na minha casa, na minha sala, tem um violão pendurado. Não que eu seja um êximo tocador de violão. Não sei tocar violão. Aquilo lá tá tomando poeira. Mas à medida que a pessoa começa, na câmera 360, começar a olhar para o violão, eu vou tentar acionar um vídeo que ela vai dizer assim, você quer aprender inglês com música? Olha, para você aprender inglês com música, você pode usar essa e essa ferramentas. Você pode buscar isso, isso, isso para aprender. Comigo, ou com outras pessoas, ou com outros sistemas. Ou seja, isso é uma realidade virtual, porque a pessoa vai estar olhando para todos os lados, num óculos ou com o celular dela, virando ele para todos os lados. Ou ela pode ir, vai ser realidade aumentada, desculpa, quando ela olhar para o violão e vai falar assim, aquilo lá vai ativar um negócio porque é real. Vai acionar um comando em cima da realidade que existe. Ah, legal, bem interessante saber disso, não tinha conhecimento. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente perdeu. Acho que não. A gente já está aqui no finzinho da live. Uhum. Queria te perguntar se você tem alguma coisa para falar, alguma coisa para divulgar, falar um pouquinho da sua empresa, mais que a gente já conversou e foi bem Uhum. legal a conversa. Legal, Bá. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Acho que é super importante. A Work Week está se tornando um evento super legal, que eu acho que vale muito a pena quem assistiu, quem está assistindo, acompanhar, tocar figurinha, conversar com as pessoas que estão apresentando, os apresentadores, que a gente começa a ganhar amigos, que eu acho que é o mais importante, né?
E eu preparei uma surpresa. Não falei para você, não falei para Alice, não falei para ninguém. Ó, pegar vocês no pulo. Ah, que legal! Eu criei um linkzinho que eu compartilhei aqui no grupo, na mensagem, que é o linktree/Hello Vitor Bruno. Esse Linktree é um encurtador de um monte de endereços. No primeiro ícone dele, ele vai ter um concurso, do qual eu coloquei um formuláriozinho lá, perguntando o nome, para poder saber quem que eu estou falando. O WhatsApp para avisar que a pessoa vai poder ganhar um curso de inglês. Durante 3 meses, ele vai fazer 2 aulas por semana comigo, 2 horas por semana. E a pessoa tem que preencher aquelas poucas perguntinhas que tem. E para todo mundo que participou aqui, inclusive você, a Rafa, a Alicia, que eu não vi se ela está presente, ó, a Isabelle, que chegou agora por último, ó, tá atrasado, tadinho. Brincadeira. Todo mundo que tiver presente, eu também vou gerar um certificadinho de presença, que é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Ou seja, quando a gente começa a ver um monte de tecnologia, um monte de coisa legal, a gente começa a encaixar. Então, eu deixei ali para vocês. Pessoal, se inscreve nesse concurso. Não vai ser sorteio, vai ser aquela melhor justificativa. Por que que eu mereço ganhar a bolsa de inglês com o Victor? A melhor resposta, eu vou chamar você depois, vou chamar o pessoal da Work Week e vou colocar sempre à disposição para vocês. E vou colocar aqui para ser legal pra caramba da gente conversar, da gente ver como é que vocês entendem do porquê aprender inglês. Então, como eu falei, se inscreve nesse negócio, curte as nossas páginas no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Eu sei que tem um monte de coisa assim, mas é legal da gente ter entender o que está fazendo sentido para vocês, o que vocês mais gostam. Nesse link, de novo, nesse link aqui do Linktree, que eu vou colocar de novo. Ali vocês podem sim, participar desse concurso para ganhar a bolsa. E lá vocês vão ter todas as mídias sociais, inclusive o WhatsApp. Então, pessoal, fica à vontade. Ah, Vitor, você não vai demorar para responder? Não, eu respondo o mais rápido que eu posso. Eu só não respondo quando eu estou dormindo ou quando eu estou dando aula. Então, eu estou sempre à disposição para todo mundo, para os meus amigos, para todo mundo que está. Só para os envolvidos da Work Week? Não, é para todo mundo que está assistindo a live. O convite está aberto para todo mundo, que para mim é super legal, tá? Então, eu vou deixar esse concurso rolando por uma semana, para dar tempo de vocês terem a melhor criatividade, passar o final de semana pensando qual que vai ser a melhor justificativa para estudar inglês ou não. E isso vai fazer com que a gente possa ter um sentido bem legal. Vitor, sensacional. Estou muito feliz com essa surpresa. Tenho certeza que todo mundo vai pensar bastante. Eu vou preencher, porque fiquei com vontade mesmo. Eu fiquei muito feliz com a tua conversa. É sempre muito bom conversar com pessoas apaixonadas pelo que fazem, que trabalham nessa área, que tem a ver com o nosso propósito. Quero agradecer muito teu tempo, que eu sei que é bem precioso. É isso, pessoal. Tá o link ali. A gente vai divulgar também nas redes sociais, para a gente entrar e preencher. Obrigada mesmo, gente. Vou para os encaminhamentos finais. Tchau, tchau, Vitor. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.